Boa noite, queridas, queridos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começamos hoje ouvindo aqui um pouco de música para Hanuman. Quem está ouvindo aqui pela gravação, a gravação começou agora, né? Mas a música, ela dizia assim: O Hanuman, o Hanuman, o Hanuman, o Hanuman, o Hanuman, o Hanuman, Sitaram. Então, para esse nosso encontro de hoje, eu me senti inspirado de conectar com essa força de Hanuman e trazer um tanto de conhecimento, né? Despertar essa força de Hanuman nesse momento que estamos vivendo, que estamos passando, né? Senti de trazer esse conhecimento. Também, talvez porque estou aqui me conectando com a minha estátua de Hanuman que fica aqui. Hanuman é esse daqui, ó. É aquela forma divina que tem o corpo de um homem e uma cabeça de macaco. Estão vendo a cara de macaco dele, ó? Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman. Deixar ele aqui em cima, ó, bichinho. Tá ajudando a trazer essa energia aqui nessa aula. E é uma das figuras mais emblemáticas do hinduísmo, né? Um dos deuses assim mais cultivados. E por enquanto eu ainda falei pouco, né? Dentro aqui do caminho do Dharma, eu falei pouco das divindades indianas, que é um ponto assim bem central, né? É, do caminho do Dharma, né? Dentro da Dharma Védica, né? Que é esse caminho que aqui no Ocidente a gente conhece como hinduísmo. As divindades, eu acho que eu falei sobre Ganesha no primeiro encontro, talvez tenha falado um pouquinho já sobre Shiva, talvez um pouquinho sobre a Mãe Divina, né? É, mas eu hoje senti de falar para você sobre Hanuman. Hanuman é um dos deuses mais populares assim que tem na Índia, né? A Franciele está dizendo aqui, estou mesmo precisando da energia devocional de Hanuman. Muito bom, devocional de Hanuman. Já vamos falar sobre a devoção de Hanuman, né? Hanuman foi o principal devoto de Rama, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre Rama, né? Entender quem que é Rama dentro, né, desse esse hall de grandes mestres que passaram pela Índia, né? Que passaram por esse mundo, né? E Hanuman, assim, você vê assim, os templos de Hanuman na Índia são muito frequentados, assim. Eu já tive a oportunidade de estar na Índia no dia de Hanuman algumas vezes nessa vida, né? Geralmente no dia de Hanuman eu tô lá na Índia, né? Que é assim mais pro começo do ano, assim, geralmente é março, abril, né? É, então muitas vezes eu tô lá nessa época e assim faz fila, né? É, tem as pessoas na Índia, né, que eu, quando vou para as minhas viagens, para as minhas peregrinações, que eu conheço e que são pessoas espirituais mesmo, que vivem em ashrams, que são sacerdotes, que dedicam a sua vida à espiritualidade, né? Essas pessoas, elas muitas vezes elas estão conectadas com muitas dessas divindades, né? Estão conectadas com Shiva, estão conectadas com Lakshmi, com Durga, né? Com Krishna, com Ganesha, com Vishnu nas suas mais diferentes expressões, né? E muitas outras divindades, né? Agora, nos contatos que eu tenho com os indianos, assim, digamos assim, os indianos comuns, sabe? Os indianos normais, assim, aqueles que não vivem em ashrams, que têm uma profissão normal, que são, sei lá, né, comerciantes, que são dentistas, que são médicos, que são, que vendem, grãos, que trabalham em educação, escola com música, né? Assim, a divindade que eu percebo, né, que eles todos vibram e conhecem e participam, os hinduístas, claro, né? Os hinduístas. Porque na Índia não tem apenas hinduísmo, tem outras religiões também, né? Principalmente, tem muitos muçulmanos na Índia também, né? Mas a divindade que eu percebo que eles
conhecem todos e super vibram e adoram é Hanuman. Eu me lembro que quando, assim, uma das primeiras vezes que eu fui para a Índia, acho que foi a segunda vez que eu fui para a Índia, em 2018, né? Eu morava em Piracanga nessa época. E em Piracanga a gente costumava fazer muitas danças circulares, né? Que a gente colocava música e dava as mãos e fazia várias danças, assim, com algumas coreografias, né? E uma dessas danças circulares era um poema, né? Cantado que se chama Hanuman Chalisa, né? Hanuman Chalisa são os 40 versos de Hanuman, foram compostos por um poeta, né, chamado Túlsidas, né, que foi um grande poeta da Índia, e o grande poema de Túlsidas é o Hanuman Chalisa. Esse poema, ele está numa língua que é parecida com o Hindi, né? Eu não me lembro agora o nome da língua exatamente, é como se fosse um dialeto do Hindi, né? Não é exatamente Hindi, que é a língua que se fala modernamente em grande parte da Índia, né? Principalmente na parte mais norte da Índia, né? E é a língua que se fala nos ashrams da linhagem com a qual eu estou conectado, que é a linhagem Satya, né? Que é a língua que se fala em Rishikesh, que se fala em Praia Grande, né? Que se fala em Nova Delhi. E é a língua que eu estou aprendendo aqui, ó. Olha o meu livro de Hindi aqui, aqui na minha mesa, né? Tá sempre aqui no Sai, né? Meu caderno de Hindi tá aqui. Tava tendo aula de Hindi ontem, estou estudando, né? Porque é uma língua importante, assim, para mim que estou indo sempre lá para eu poder me comunicar com as pessoas, né? É, então, o Hanuman Chalisa é um poema muito conhecido, né? Os indianos comuns, assim, hinduístas, todos que eu conheço, eles todos conhecem. E é um poema longo, são 40 versos, né? É, ele começa assim, né? Shri Guru Charana Saroja Raja Nijamanu Mukuru Sudhari Bharano Raghubara Bimala Jasu Jodaya Kupalachari Buddhihina Tanu Janike Sumiro Pavana Kumara Bala Buddhi Vidya Dehu Mohi Arahukale Shavikara. É isso mais 40 vezes disso, né? Então, assim, é longo, com letras diferentes, né? Que vão contando, assim, das dos grandes atributos, assim, de Hanuman. Que Hanuman, assim, né? Acredita-se na Índia que Hanuman realmente existiu, né? Existem. Eu não vou entrar nos méritos, né, se existiu, se não existiu, porque eu sei que isso toca assim em um lugar muito profundo assim do medo de ser levado por uma fantasia, né? Ainda mais quando a gente fala de histórias muito fantásticas, porque quando falamos de Hanuman é tudo muito fantástico, né? Tudo muito fantástico. Mas dentro dessa ideia dos Vedas, assim, conta-se, né? Contam-se essas histórias dos Vedas, como nós aqui no Ocidente contamos as histórias da Bíblia, né? Contamos as histórias de Jesus, contamos as histórias, né, ah, de Davi, Golias, né? Assim, mais ou menos isso, né? Assim contam-se essas histórias, fazem parte dessa cultura, né? Faz parte do imaginário. Hanuman seria assim, aqui talvez na nossa ideia de Ocidente, seria um Hércules, assim, sabe? Assim, o grande, o herói dos heróis, assim, né? O mais forte de todos, o mais poderoso, né? E aquele que, quando ele nasceu, né? Ele, ele era tão poderoso que ele não sabia nem lidar com o seu poder. Era um poder tão grande, né, que ele era tão forte que ele saía destruindo, né? Uma das histórias que se contam, eu estava dando uma folhada aqui num dos livros que eu tenho que contam a história, né, do Ramayana, né, falando a pronúncia mais correta. Às vezes aqui no Brasil a gente fala Ramayana, né? Mas a pronúncia mais correta, como eu aprendi com os indianos, é Ramayana. Ramayana, que conta é o épico da Índia que conta a história de Rama, né? Ramayana conta a história de Rama. Rama que foi o mestre de Hanuman. Hanuman é, assim, um dos personagens mais importantes desse grande épico, né? Que conta uma das principais histórias, é um dos principais épicos da humanidade, né? Nós vivemos num mundo bastante globalizado,
mas a nossa cultura conhece pouco, né, sobre assim outras culturas, né? Então a cultura indiana, essa cultura védica, é talvez assim cultura mais antiga que existe. É uma das mais antigas com certeza, mas existem argumentos que dizem que é a cultura mais antiga que existe. Só que essa cultura védica ela demorou mais tempo para ser escrita. Então ela não consta como sendo, essas escrituras não constam como sendo as mais antigas do mundo, mas por uma mera, como que fala? Technicality, um aspecto técnico, né? De que são escrituras que vêm sendo transmitidas de geração em geração há mais tempo do que as escrituras mais antigas que estão escritas na humanidade, né? E os Vedas têm muitos livros, mas dentre os muitos livros que existem nos Vedas, tem dois livros que podem ser considerados assim muito importantes. Um é o Ramayana e o outro é o Mahabharata. Mahabharata aqui, né? Mahabharata é o livro que conta a história da formação da Índia. Hoje em dia, se você quer saber como se fala Índia? A palavra Índia, o nome do país Índia, em Hindi, que é essa língua que se fala em Nova Delhi, que é a capital da Índia, e em grande parte do norte da Índia, o nome Índia é Bharat. Bharat. Então, Mahabharat é a história da Grande Índia, né? E é a história que conta, assim, é um grande épico. Esse daqui é o maior dos épicos, né? O Mahabharata, um grande épico que conta uma história que aconteceu na época de Krishna, quando Krishna estava encarnado, né? E como aconteceu uma grande disputa pela sucessão do trono, né? E uma grande guerra que foi conhecida como a Batalha de Kurukshetra, e é muito conhecida essa história porque nesse campo de batalha aconteceu a conversa entre Krishna e Arjuna, que é conhecida como Bhagavad Gita, que é assim o suprassumo dos conhecimentos védicos, né? Só estou situando vocês aqui, né? Krishna foi um dos avataras de Vishnu, né? Uma das encarnações de Vishnu. Vishnu veio aqui para a Terra para poder ajudar, né? É, conta-se, né, nos conhecimentos védicos que todas as vezes que a humanidade está em perigo, né, que a existência da humanidade aqui nesse planeta está em perigo, Vishnu, por compaixão, vem até aqui e encarna numa forma, né, corpórea para poder auxiliar essa humanidade ou essa, enfim, eu vou falar a palavra humanidade na falta de uma palavra melhor, né? Mas dessa, digamos assim, vida consciente habitando esse planeta, né? E depois, depois de Krishna, tivemos mais outro avatar oficial, né? Que foi Buda, de acordo com os conhecimentos védicos, né? Buda foi também um dos avatares de Vishnu. Buda, apesar de depois ter sido criada uma religião budista que é separada do hinduísmo, o Buda, né, o Siddhartha Gautama, nasceu na Índia e era considerado enfim, ele era um védico, né? Ele se debruçou sobre esses mesmos conhecimentos que Krishna, e era uma encarnação de Krishna, uma encarnação de Vishnu, né? De acordo com os meus entendimentos, e eu já tive a oportunidade de compartilhar isso aqui com vocês anteriormente, quando a gente fez um encontro desses na ocasião do Natal, Jesus Cristo também foi um avatar de Vishnu, é a mesma energia, né? Uma mesma encarnação do mesmo ser, né? Só que como não nasceu na Índia, os indianos muitas vezes não têm essa compreensão, né? De que Jesus Cristo também foi um avatar de Vishnu, né? Mas só estou mencionando isso para estarmos na mesma página aqui em relação à grandeza desses seres, né? Então,
Krishna foi como um Jesus que viveu aqui na Terra, né? Um Jesus que não foi crucificado, olha só, porque muitos dos avatares de Vishnu passaram por grandes dificuldades, né? Krishna passou por grandes dificuldades também, mas tocando a sua flauta, né? Passou sorrindo e cantando, assim. Foi uma encarnação muito alta, muito elevada, né? Que veio num momento, assim, em que a Terra estava muito necessitada, né? E a encarnação anterior de Vishnu, né? Que veio uma antes, a encarnação de Vishnu, que veio uma antes de Krishna, foi Rama. E esse livro, esse épico, conta a história de Rama, como Rama veio para esse planeta, né? Rama veio já como um ser muito especial, nasceu como um grande príncipe virtuoso. Rama, tudo Rama sabia fazer bem, tudo Rama era o melhor em tudo, né? O melhor arqueiro. Rama era assim, o cara, né? Tinha todas as virtudes. Agora, Rama passou por muitas dificuldades na vida dele, né? Foi exilado na floresta, teve a sua esposa Sita raptada, e para poder resgatar essa esposa Sita, ele precisava da ajuda de alguém muito especial, porque imagina, se alguém conseguiu raptar a esposa de Rama, que já era assim o cara, né? É porque esse demônio que a raptou era muito, muito, muito poderoso, né? Então ele precisava de uma ajuda assim de peso, né? Realmente precisava de alguém, né? Deus veio aqui, encarnou na Terra e veio aqui e foi exilado, né? Teve a sua mulher sequestrada, né? Passou poucas e boas, você imagina, né? Aí lá no astral tem um arranjo que é feito assim para que Rama esteja bem amparado aqui na Terra, né? Estou contando essa história de uma forma assim mais, eh, digamos assim, lúdica, né? Mas é claro que nós podemos compreender essa história em diferentes níveis, né? Nós podemos compreender Rama e Sita e Hanuman como sendo diferentes partes de nós, né? Por enquanto eu vou abrir apenas essa porta, né? Para irmos ouvindo essa história e sentindo e localizando, para que vocês também intuitivamente comecem a sentir quais que são as partes dentro de cada um de vocês, que é Rama, que é Sita e que é Hanuman, que são os três personagens principais da nossa história, né? Dentro da história do Ramayana também tem a figura de Lakshman, que é o irmão de Rama, que também é muito importante. Que quando Rama é exilado, né, Sita, a esposa dele, fala, eu vou junto, né? E o irmão dele fala, eu vou junto também, né? Lakshman vai junto. Então eles vão juntos para a floresta. Ainda não tinha Hanuman no meio dessa história nesse ponto, né? Então, por enquanto vamos assim. Vou abrir essa portinha e depois mais tarde a gente discute um pouco mais sobre o que que essas figuras representam dentro de nós, tá? Então lá estava Arama, assim, imagina, desolado, né? Tendo a sua esposa raptada por um demônio poderosíssimo. Ninguém sabia para onde tinha ido Sita, né? E ele estava lá precisando de uma ajuda, né? Imagina, gente, Deus encarnado. Imagina Deus encarnado aqui, né? Vishnu encarnado, veio assim uma força divina muito poderosa. E alguém vai lá e rapta a mulher dele, rapta a esposa dele. Ele já tinha sido exilado e ainda teve a esposa raptada, né? E ele lá sozinho, desolado, sem saber por onde procurar, começa a pedir ajuda, né? Começa a fazer as rezas dele, por quê? Né? Semana passada a gente não tive a presença de lembrar de gravar esse encontro, como hoje já está sendo gravado, né? Mas na semana passada estávamos falando sobre o poder do silêncio diante de situações, desafiadoras na vida, né? O poder de voltar para o nosso eixo, voltar para o nosso silêncio interno e, a partir desse silêncio interno, encontrarmos um lugar de conexão com o divino para que aí sim tenhamos clareza de qual caminho seguir, né? Estivemos praticando silêncio e tudo mais. Então, Rama, com toda a sua sabedoria, né, diante dessa dificuldade, ele também silencia, né? Ele também se conecta com o divino, ele também faz as preces dele, faz as orações. E dentro dessas preces, dentro dessas orações, ele é atendido. E
quem que é enviado para ele? Que na verdade já tinha sido enviado para ser o assistente dele desde antes, desde o nascimento, já estava tudo combinado, né? Já estava tudo pré-organizado, pré-arranjado pelas estrelas, né? Predestinado. Foi Hanuman. Imagina, gente, um ser que é metade homem, metade macaco. Aqui para nossa mente ocidental, às vezes é difícil de conceber isso, né? Porque aqui os ocidentais, né, são geralmente têm muito preconceito com os animais, né? Olha assim para os macacos como seres inferiores, né? Inferiores. Um macaco seria um deus macaco seria quase um xingamento assim dentro da imagem assim ocidental de um Deus todo-poderoso. As nossas imagens politeístas, né? Que a gente vem de uma cultura monoteísta. Mesmo que cada um aqui, não sei se cada um de vocês foi criado dentro de uma religião ou não, né? Mas nós que comungamos da língua portuguesa, que nascemos, crescemos no Brasil, em Portugal, que são países, né, não apenas cristãos como católicos na sua predominância, né, é, temos uma imagem monoteísta de Deus, de um Deus apenas, né? A nossa referência mais próxima, talvez, de um politeísmo, talvez seja realmente ah, a mitologia greco-romana, né? Mitologia grega, mitologia romana. E como que são os deuses gregos e os deuses romanos? Só de falar deuses gregos já fica uma coisa assim, né? Belíssimos, né? Poderosíssimos, né? Pensa em deuses gregos, já pensa logo num Apolo, né? Uma coisa assim, né? Uma Afrodite, assim, né? Assim, são como se fossem seres humanos nas suas versões mais exaltadas, né? E aí nós nos voltamos para a Índia, e aí tem um deus com cabeça de macaco, tem um deus com cabeça de elefante, né? É uma coisa diferente, né? Por mais que, olha, se formos aqui dentro do caminho do Dharma, né? Como eu da minha forma de conduzir, eu não estou aqui aliciando ninguém para nenhuma religião. E eu mesmo sou muito aberto, né? Então eu mesmo tenho uma conexão muito forte também com os deuses egípcios. Os deuses egípcios também todos tinham cabeças de animais, né? Tinha lá deuses com cabeça de leoa, com cabeça de cachorro, com cabeça de falcão, né? Não vou sair muito pela tangente da mitologia egípcia hoje, mas assim, isso também se encontra no nosso imaginário, né? Mas para o nosso imaginário ocidental, muitas vezes, né, por conta de muitas camadas de preconceito, né, inquisições que passamos, né, ah, o conceito do divino é considerado assim, né, como Deus está lá no céu, não tem nada a ver com a terra, é, e não tem nada a ver assim com os animais, né? E misturar os animais com o divino fica parecendo uma expressão primitiva da divindade, fica parecendo que são menos e que são menos importantes e que são menos poderosos, né? Mas olha só a diferença. Você vai para a Índia e ah, a divindade mais poderosa, o poderoso dos poderosos, tem uma cabeça de macaco. Tem uma cabeça de macaco. Eu vejo que tem uma sabedoria nisso. Porque assim, de tanto ir para a Índia, eu preciso dizer que eu tenho uma certa experiência com macacos, tá? Porque na Índia tem muito macaco. Quem aqui já foi para a Índia sabe que dependendo da região que você vai, tem muito macaco. Dependendo da região que você vai, tem menos, né? É claro que a gente precisa levar em consideração que a Índia também é o país mais populoso do mundo, que tem um grande crescimento demográfico, né? Que as cidades estão todas crescendo, que as florestas estão diminuindo e as populações de macaco também estão diminuindo, né? Eu mesmo tenho percebido desses quase 10 anos indo para a Índia que as populações de macaco nos lugares que eu frequento têm diminuído, mas tem muito macaco lá. E assim, olha, eu vou dizer que um macaquinho assim desse tamanhozinho já pode fazer um estrago. Eles são rápidos, eles são fortes, eles pulam em qualquer lugar. Assim, se você estiver com uma comida na mão,
Meus amigos, se prepare, porque esse macaco ele não vai sossegar até pegar a sua comida. Você vai precisar ser muito forte, muito esperto, muito rápido, ou ter algum pau na mão. E olha que se forem muitos macacos, às vezes nem um pau na mão vai te salvar, porque eles são poderosos, né? É, eu me lembro uma vez que eu tava comendo uma barrinha de proteína, assim. Ai, não vi que tinha um grupo de macacos perto. E olha que era dos macacos cinzentos, né? Os macacos cinzentos normalmente são super pacíficos, mas aquele dia, nossa, eu tive que passar correndo para os macacos não me pegarem. Fiquei 5 minutos esperando assim, os macacos se distraírem com alguma coisa, passar correndo ali, porque senão não tinha um pau. Eu tava assim numa praia do Rio Ganges, assim. Então, os macacos são muito poderosos. Imagina um macacão, imagina um gorila. É muito forte, é o tamanho do braço de um gorila. Não compara com a gente. Nós, seres humanos, temos as nossas forças, né? Nossa força está muito no intelecto, na nossa criatividade, nosso polegar opositor, né? Nossa capacidade de criar coisas, de construir, né? Mas os macacos são muito poderosos. Agora imagina, esse daí, ele tem a cabeça de macaco, rabo de macaco, né? Ele é um macaco humano, né? Tem versões dele que mostra ele como macaco completo, né? Só que é um macaco que fala, um macaco que canta, toca música, reza, que faz absolutamente tudo, né? E nasceu com muita força, né? Muito, 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 muito forte. Então ele é considerado assim. Existem diferentes mitologias, né? Como toda tradição milenar, as histórias vão sendo contadas, 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 e elas vão chegando de maneiras diferentes. Então existem versões que dizem que Hanuman ele foi feito a partir da semente de Shiva, né? Ou seja, que Vishnu sabia que ia ir para a Terra e precisava ter um escudeiro à altura, digamos assim, né? E aí foi lá, tomou a forma, né, de Mohini e seduziu Shiva e conseguiu extrair a semente de Shiva, a semente, né? E aí, né, colocou essa semente na orelha de Anjana, que era a mãe de Hanuman, que era uma macaca, e aí daí nasceu Hanuman, como filho de Shiva, né? Tem versões também que dizem que Hanuman foi uma encarnação do próprio Shiva, né? Foi um avatar de Shiva, assim como Rama era um avatar de Vishnu, que Hanuman era um avatar de Shiva, né? O que, assim, no meu coração faz muito sentido, né? Porque essas formas divinas, Vishnu, Shiva, eles têm uma relação de amor, assim, que é a própria dança do universo, né, da criação desse universo, é essa relação de amor. Eles estão mutuamente se adorando. A vida deles é isso, né? A vida cósmica deles é essa adoração mútua. Eles estão o tempo todo dando suporte um para o outro, né? Na sua diferença, na sua diversidade, eles estão, ah, eles adoram aquilo que eles não têm, né? Então, Vishnu é a força mantenedora que sustenta tudo que existe no universo, e Shiva é a força transformadora, né? Então, Vishnu, como está o tempo todo sustentando, não tem essa qualidade eh, transformadora, de destruir, renovar, né? Que Shiva tem. E Shiva, como está o tempo todo transformando tudo, não tem essa capacidade de sustentar. Shiva é o fogo transformador, né? E Vishnu é o sustentador. Então eles adoram um ao outro, eles respeitam, eles veneram um ao outro, e isso se reflete nas encarnações que eles tiveram aqui nesse plano, de acordo, claro, com essa mitologia, né? Então, dentro dessa mitologia, Shiva veio, encarnou na forma de Hanuman a partir da semente do próprio Shiva, né? E já nasceu, já era um macaco assim muito forte. Ele era tão forte que uma das histórias muito conhecidas, eu abri assim o livro aleatoriamente assim para dar uma olhadinha, né, enquanto me preparava aqui para esse encontro com vocês. Esse é um livro, eu adoro ele. Ele tem umas ilustrações assim, bem simples, né? Mas olha essa ilustração aqui. Hanuman pequenininho, olha para o sol. E o Sol, gente. Sol. The Sun, né? O Sol, a estrela que promove toda a vida aqui nesse planeta e em todo o sistema solar. Ele olha para o Sol
e acha que é uma bala muito fofa e resolve comer o sol. Esse é o tamanho do poder de Hanuman e assim de sem noção do próprio poder, entendeu? Então ele vai assim, ó, e o tamanho também da fome dele, né, da disposição. Ele tinha poderes assim de se tornar gigantesco, de se tornar minúsculo, né, de voar, né? Então ele tinha esses poderes, né? Então ele foi. E aí imagina, saiu tacando os planetas para lá, né? O sistema solar, tudo começou a virar um caos, né? Precisou ter uma intervenção divina cósmica, ele precisou tomar um raio na cabeça para cuspir para fora o Sol e a vida não acabar aqui nesse plano, né? Então, esse é o tamanho dessa força, né? É uma força enorme. E essa força, ela existe dentro de cada um de nós, né? Eu vejo que nós, seres humanos, se olharmos para a nossa força humana, olharmos para nós como humanidade, né? Se por um instante deixarmos de olhar para nós só como indivíduos e conseguirmos olhar para o ser humano como uma grande entidade que ocupa esse planeta, nós somos muito poderosos, né? Olha só o que o ser humano não fez nessa terra, né? Somos muito poderosos. Mas tão poderosos que somos, e somos também muito ignorantes. Somos muito infantis. Muito ignorantes a respeito do nosso próprio poder. Né? Muito ignorantes a respeito da responsabilidade que é ter esse tamanho poder. Né? Como seres humanos já fizemos coisas muito maravilhosas, né? Temos muito conhecimento à disposição, mas como humanidade, nós ainda não conseguimos assimilar aquela famosa frase que foi dita pelo Homem de Ferro no Homem-Aranha, né? O Homem de Ferro diz para o Homem-Aranha: With great power comes great responsibility. Como é que é? Com grande poder vem grandes responsabilidades, alguma coisa assim, né? Ainda não conseguimos assimilar essa sabedoria, né? A sabedoria está aí disponível, né? Eu sei que tem pessoas aqui nesse mundo que já conseguiram assimilar essa, essa sabedoria, mas nós, como humanidade, estamos muito longe. Olha o que estamos fazendo. Olha o que estamos fazendo com o planeta Terra. Olha o que estamos fazendo uns com os outros. Olha o que estamos fazendo com o nosso poder, com o nosso Hanuman interno, com aquele que tem uma força descomunal, com aquele que consegue mover montanhas, né? É, mas uma das histórias assim de Hanuman muito fantásticas, né, é que, bom, então passando um pouco para frente aí da história, Rama encontra Hanuman, né, e Hanuman ele sai para buscar a Sita, né? Ele vai com o exército de macacos dele, vai atrás da Sita, encontra, né? Encontra, ela estava lá do outro lado do oceano, né, na ilha de Lanka, que é considerado hoje em dia que é em Sri Lanka, né? Então, vejam o mistério, partes do mistério, né? Ele chega lá, só ele consegue chegar em Lanka, né? Porque ele dá um salto e voa para Lanka, só ele consegue fazer isso, né? Aí chega lá, encontra a Sita, e aí volta para dizer para Rama, a Sita tá lá, e aí eles vão com o exército, né? Porque lá eles estavam muito fortificados. Ravana, que era o demônio que tinha raptado a Sita, queria porque queria casar com ela à força, né? E ela não queria. E aí Hanuman volta com Rama, com todo o exército, né? E aí eles têm que atravessar até Lanka, porque Hanuman conseguia atravessar, mas e todas as outras pessoas, como que iam atravessar, né? Aí o exército de macacos, eles foram construindo uma ponte, foram levando assim, dependendo da história, conta de um jeito diferente, assim, né? Com pedras, enfim, foram indo e construindo a ponte para chegar do sul da Índia até Lanka, né, onde fica Sri Lanka. E eu vejo que isso, assim, tem algumas coisas que são realmente misteriosas, porque hoje em dia já é conhecido que existe um trecho que fica precisamente entre a Índia e Sri Lanka, né, que é um trecho muito mais raso do que o restante do oceano, que parece uma ponte. Parece uma ponte que foi construída ali, é um negócio que assim não tem muita explicação como que aquilo ficaria ali daquele jeito, né?
dos mistérios aí, né? Se Hanuman existiu, não existiu, se teve, se não teve. Fica aí para crença de cada um, mas que a ciência já descobriu isso, já descobriu. E aí eles chegam lá e aí começa a batalha, né? Batalha pra cá, batalha pra lá, batalha pra cá, batalha pra lá, e mil flechas e mil estratégias e muitas histórias. Uma batalha assim de muitos dias, né? Mas era ainda um tempo em que as batalhas eram civilizadas, né? Então chegava à noite, parava as batalhas, né? Todo mundo ia dormir, ninguém atacava ninguém durante a noite, tinha assim era um tempo em que o nível de consciência era muito mais elevado do que a consciência hoje em dia, né? Hoje em dia, na calada da noite, as bombas explodem, nem se avisa, né? Assim estamos na nossa humanidade. Não tem domingo, não tem nada, né? É, E aí eles estavam lá e no meio dessa batalha, o irmão de Rama, que é Lakshman, é mortalmente ferido por uma flecha venenosa, que tem um veneno terrível. E aí eles descobrem e Lakshman tá ali, tá morrendo, imagina. Lakshman vai morrer. Como que Lakshman vai morrer? Como que Rama vai permitir que Lakshman morra? O irmão dele que quando Rama foi exilado, Lakshman saiu do palácio para ir acompanhar Rama e Sita, e esteve lá ajudando e protegendo anos a fio, 14 anos na floresta, né? É, como que Rama ia largar Lakshman ali, né? Aí eles identificam que o antídoto para esse veneno específico que estava dentro dessa flecha só crescia no topo de uma montanha que ficava lá no norte da Índia. E eles lá em Sri Lanka, imagina. Aí Rama fala assim: não tem jeito, o que que vai acontecer? Mas Rama tem aquela fé, né? Rama se conecta assim, e fala assim: já sei. Quem que vai conseguir essa plantinha para a gente fazer um antídoto aqui? Quem que vai conseguir? Quando ninguém mais consegue, né? Quem que consegue? Quando a situação é uma calamidade impossível, quem que vai fazer esse impossível se tornar possível? Hanuman, Jai Hanuman. Chamou Hanuman, Hanuman. Precisamos da planta tal, só tem na montanha tal, lá no norte da Índia. Hanuman, é pra já. Sai voando. Chega lá na montanha, fala assim: ai meu Deus, e agora para achar essa plantinha? O que que Hanuman faz? Ele se torna gigante, arranca a montanha inteira com as mãos, e aí fica pequenininho de novo, a montanha pequenininha, e aí ele sai levando essa montanha inteira para depois poder colher essa planta e poder fazer esse antídoto, né? Então, essa é a qualidade de Hanuman. Para Hanuman, não tem assim, não tem, não dá. Não tem tempo feio, entendeu? O que que precisa fazer, eu vou fazer, né? Ah, mas não dá? Como que não dá? Já deu, né? É essa força dentro de nós que transforma aquele impossível no possível, né? E é uma força que, quando ela chega aqui nesse plano, né, ela tende a vir de uma forma sem direção, né? O próprio Hanuman viveu isso, né? Quando ele era mais jovem, não sabia o que fazer com aquela força, saía destruindo. Tem várias histórias que conta do que ele fazia, né? Ah, tem não, várias histórias contadas aqui, já nem me lembro mais agora todas as histórias dele, né? Mas essas histórias são contadas aí nesse Hanuman Chalisa. Muitas das histórias são contadas aqui no Ramayana também, né? Algumas histórias dele. Assim, a força dele era tão grande que perigava ele destruir tudo, né? Mas como que ele conseguiu direcionar essa força para algo construtivo? Como que ele fez isso? Foi conhecendo Rama. E foi se entregando a Rama. Aí o aspecto devocional de Hanuman, que a Franciele mencionou, né? Foi conseguindo direcionar essa força, esses talentos, eh, essa magia interna para um propósito maior. E ele se coloca totalmente a serviço de Rama, totalmente a serviço de Sita. Tudo ele faz.
A partir do momento em que Hanuman conhece Rama, a vida dele ganha sentido. Até então, para que você veio para cá com uma força desse tamanho, né? Para que você veio para esse mundo com os dons e talentos que você veio? Cada um de nós todos juntos somos Hanuman. Essa é a minha visão. Nós todos juntos, nós somos Hanuman, nós temos essa força. Cada um de nós tem um pouquinho de Hanuman. Cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem um talento, cada um de nós tem uma qualidade, tem algo que veio contribuir aqui para esse mundo, né? Qual que é a sua parte de Hanuman? Quais que são os seus dons? Quais são os seus talentos, né? E, naturalmente, como todos nós, né, nós nascemos aqui nesse mundo com os nossos dons, nossos talentos, nosso Hanuman interno, mas geralmente esses dons e esses talentos, a gente ainda não sabe como colocá-los no mundo a serviço de um propósito maior, a serviço de Rama, a serviço do divino, né? Eles ficam aí. Às vezes esses nossos dons e talentos às vezes acabam causando até mais mal do que bem. Acontece, né? Porque quando a gente ainda não tem uma consciência do propósito, o que que a gente faz? Faz besteira, né? Não sei vocês, né? Eu já fiz muita besteira nessa vida, sem ter consciência de que existe um propósito, né? Quanta besteira já não fiz? Mas aí, de tanto dar cabeçada na parede, né? Um, uma busca foi vibrando dentro de mim cada vez mais forte. Na verdade, uma busca que já existia, mas aí eu não sabia, né? Quando eu era jovem, no começo a busca parecia que era por uma coisa artística, por uma coisa política. Assim, foi por isso, né? No começo eu fui estudar desenvolvimento internacional, achava que essa busca, essa alguma coisa eu tenho que fazer, eu achava que era para melhorar a qualidade de vida das pessoas nesse mundo, né? E é, só que não foi suficiente. Aí eu precisei me enveredar para a arte, que já era uma outra das minhas paixões. Essa busca foi pela arte, eu tenho que conseguir levar inspiração e beleza para as pessoas. E é, mas só a arte sozinha também não foi suficiente. E isso me trouxe para essa busca espiritual, que me trouxe para a escola da Aura, que me trouxe para o meu mestre, que me levou para a Índia, e que aqui dentro fez com que tudo isso se encaixasse. E agora que eu estou assim reconstruindo a mandala aqui, conseguindo aos poucos colocar todos esses elementos e juntá-los todos na mandala do meu coração, na mandala da minha vida, né? Porque eu estou aprendendo a pegar o meu Hanuman interno e colocá-lo a serviço do meu Rama, né? Quem que é meu Rama? Dentro aqui do nosso vocabulário da Escola da Aura é o espírito, né? Rama interno é a minha essência, é o meu eu superior. Meu eu superior que tem consciência de estar aqui para realizar um serviço e que não se importa de passar desafios para realizar esse serviço, porque Rama teve uma vida difícil, teve uma vida dura, viu, gente? Teve uma vida dura. E depois de tudo isso que ele fez, de passar por poucas e boas para ir resgatar a Sita, ele nem pôde ficar com a Sita no palácio. Ficou com a Sita um pouquinho no palácio. Depois a Sita teve que ir pro exílio de novo. Ele termina sozinho a vida dele. Não é fácil. Mas, com consciência do espírito, se faz o serviço a ser feito, né? Rama foi um grande rei. Rama foi alguém que, assim, ele veio aqui para essa terra como um aniquilador de demônios. Ele passa 14 anos na floresta aniquilando os demônios, demônios que estavam acabando com a vida nessa terra, né? Rama é essa força dentro de nós que aniquila os nossos demônios internos. Só que os nossos demônios internos, eles têm nome, né? Cada um vai conhecer os seus demônios internos. Mas os nossos demônios internos, eles são o egoísmo, eles são a vaidade, a avareza, o orgulho, a raiva, o medo, a mentira, a soberba, a competição, a maledicência, a fofoca, né? Esses são os nossos demônios internos. São os nossos vícios, a nossa gula, a preguiça, a luxúria, né? Os nossos demônios internos são aqueles que vêm e tentam levar a nossa
energia vital, que é a Sita. Sita é a nossa energia vital, é a nossa Kundalini, é a nossa criatividade, é a nossa capacidade de trazer beleza, de trazer graça, de trazer vida para esse mundo, né? Então, os demônios são aqueles que tentam raptar Sita, né? E dominá-la, raptar a nossa energia vital e dominar a nossa energia vital, deixar a gente desenergizado, né? Doente, sem saúde, sem paz no coração. Esses são os nossos demônios internos. Irama é aquele que vem para matar esses demônios, aniquilá-los, vem acabar com eles. Vem tirar esses demônios da jogada, vem fazer uma limpa, né? Só que Irama não consegue fazer isso sozinho. Rama precisa de uma ajuda, precisa da ajuda de Hanuman. Então, quando nós estamos aqui, né, cantando para Hanuman, aprendendo sobre Hanuman, lendo sobre Hanuman, contando essas histórias, lembrando dele, né, olhando aqui para a imagem dele, se conectando com essa força, a gente está se conectando com a força dentro de nós que tem a capacidade, né, de fazer do impossível possível. Eu sinto que a gente viver nesse mundo assim de tantos extremos que estamos vivendo, né? Eu sinto que para aqueles que forem inteligentes, isso se torna uma grande oportunidade de fazer grandes mudanças dentro da vida. Porque, por exemplo, né, estamos passando agora por um momento de muitas guerras acontecendo no mundo. Eu sei que todos estão afetados por ela. Alguns mais conscientemente, outros menos, né? Alguns vão atrás de saber o que está acontecendo, de estar conectado, o que está acontecendo em diferentes países, outros não querem saber muito, mas todos nós nos vemos afetados por essas guerras, não é assim? Quem aqui se vê afetado pelas guerras que estão acontecendo? Eu me vejo muito afetado, né? Para além de conhecer pessoas de praticamente todos os países, ou muito próximo a esses países onde essas guerras estão acontecendo, né? Eu tenho um irmão que mora em Israel, que a 2 quadras da casa dele, explodiu o quarteirão, né? Então, assim, eu tenho amigos assim muito próximos na Índia, na fronteira com o Paquistão, né? Tenho muitos amigos russos e ucranianos, né? É, então, assim, só para citar alguns exemplos, né? É, eu sei que todos estamos afetados, mas como que isso está nos afetando? Isso está nos afetando apenas trazendo medo para nós, incentivando e cultivando as nossas fantasias de destruição, imaginando tudo de terrível que pode acontecer? Isso é uma camada, né? Não estou dizendo que devamos negar essa camada. Mas eu sinto que, se ficarmos apenas nessa camada, nós não ativamos o nosso Hanuman interno. É como se fosse assim: Lakshman foi atingido, né, pela flecha venenosa, e é como se Rama ficasse lá assim: ai, pobre Lakshman, muito obrigado por tudo que você fez em toda essa vida. Adeus, meu irmão. E esquecesse que tem um Hanuman ali, né? Que tem um Hanuman que é para ajudar, que vai transformar o impossível em possível. Então, ouvindo diante dessa realidade, vendo como isso nos afeta, nós temos um Hanuman dentro de nós. E o que que o Hanuman dentro de nós vai fazer? Não estou dizendo que não é uma fantasia em que, agora eu vou me tornar super poderoso, eu vou virar o Capitão América e vou lá e vou acabar com a guerra. Não é sobre isso. É sobre compreender que essa guerra que está acontecendo fora, ela é um reflexo daquilo que está acontecendo dentro de nós. Aquilo que acontece no macro da humanidade é um reflexo da soma daquilo que está acontecendo
no micro de cada um de nós. Isso reflete no inconsciente coletivo da nossa humanidade, e esse inconsciente coletivo doente cria todas essas guerras que estão acontecendo. Agora, eu posso, né, assumir uma postura arrogante, pensar assim, não, mas imagina, eu sou uma pessoa espiritualizada, né? Eu estou numa busca, num caminho espiritual. São os líderes e as pessoas aí que são muito inconscientes que estão fazendo essas guerras. Eu não tenho nada a ver com isso. Se alguém viesse me perguntar se deveria ter guerra, eu diria que não, né? Por mais que isso seja verdade, né? Eu sinto que ficarmos nesse nível é um outro jeito de não ativarmos o nosso Hanuman interno. O nosso Hanuman interno, ele é aquele que vai transformar o impossível em possível. Então, se dentro da minha perspectiva é impossível que eu faça uma contribuição para que essa guerra diminua, né, lá fora, o meu Hanuman interno não aceita isso. Ele vai falar assim: eu vou sim acabar com a guerra. Só que se essa guerra, eu não tenho o poder de ir lá e assinar um tratado de paz entre Israel e o Irã, por exemplo, né? Eu não tenho esse poder, mas eu tenho o poder de acabar com alguma guerra dentro de mim. Esse é um momento em que aqueles que forem inteligentes vão aproveitar esses estímulos externos para encontrar onde é que ainda estamos sustentando guerras dentro de nós. Quais são as guerras internas que nós seguimos nutrindo? As guerras que nutrimos nas nossas relações mais próximas. Guerras que, é claro, não se trata sobre ir lá e bombardear o outro com uma granada, com uma bomba atômica. Mas às vezes essa granada, essa bomba atômica, são palavras, são pensamentos, são julgamentos, são cobranças, são atitudes que estão gerando desunião na nossa vida. Aqueles que forem inteligentes vão chamar o Hanuman interno para falar assim: vamos dar um passo na direção da paz. Vamos dar um passo na direção de criar alguma paz, de criar alguma união na nossa vida. Quais são as guerras que eu estou sustentando? Com quem que eu estou brigando? Essas guerras lá fora estão acontecendo porque, em algum nível, esses líderes mundiais não aceitam a forma como os outros estão vivendo. E eu, na minha vida pessoal, o que que eu não estou aceitando? O que que eu não aceito do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu irmão, do meu marido, do meu chefe, do meu colega? O que que eu não aceito? O que que eu gostaria que fosse diferente e que, quando essas pessoas não agem de acordo com como eu acredito que seria a melhor forma de se agir, eu vou lá e me fecho. Essa é a pergunta que eu faço e é essa a missão de Hanuman que temos aqui hoje para essa semana, né? Já estamos num estudo, né? Estamos aí num estudo, a cada semana aprofundando, e eu sinto que essa semana esse é o tema das guerras internas e como colocar Hanuman a serviço da construção da paz, né? Eu estou aqui, né, convocando o Hanuman interno de vocês para fazer do impossível possível e dar um passinho que seja, um passinho que cada um de nós dá na direção da paz, na direção da união, na direção do amor. Isso, quando esse passo é verdadeiro, o amor ele tem uma natureza que faz tudo crescer e prosperar. O amor ele se multiplica, né? Então, nós temos o poder de ir transformando o mundo ao nosso redor. Não temos o poder de transformar a guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Mas temos sim o poder de transformar o mundo ao nosso redor. Não vamos nem transformar o outro perto de nós, mas nós vamos transformar a forma como nós lidamos com essa diferença do outro. E isso já vai criar um campo totalmente diferente, né? Então, eu convido vocês a, aqui agora, então, né, nesse nosso encontro mesmo, a firmarem assim compromissos consigo próprios, né?
É, e vamos fazer isso cantando assim para Hanuman, chamando o nosso Hanuman interno, tá? Então vou pegar aqui o violão, vou cantar um pouquinho mais para Hanuman, e enquanto a gente faz isso, eu convido vocês a virem cantar junto. Eu não vou cantar o Hanuman Chalisa inteiro, porque ele é muito longo e são muitas palavras assim desconhecidas, tá? Mas eu vou cantar uma versão que tem partes do Hanuman Chalisa e que tem partes que são muito fáceis, que a gente vai cantar assim, só Jai Hanuman, Jai Sitaram, que significa assim, vitória de Hanuman, a gente está ativando esse Hanuman internamente, né? Ele tá tendo vitória lá no céu? Já está, né? No astral, Hanuman já é vitorioso, né? Mas nós estamos clamando por essa vitória dentro de nós. E vitória de Sita e Rama, né? Sita e Rama que são esses princípios. Sita é o princípio do feminino dentro de cada um de nós e Rama é o princípio desse masculino divino dentro de cada um de nós também, né? Conectado com o nosso eu superior, a nossa ponte com o nosso eu superior, ok? Então deixa eu pegar aqui o meu violão, afiná-lo e já vamos cantar. E enquanto isso, eu convido vocês a já irem assim mentalizando assim um mantra para Hanuman, né? Enquanto eu vou pegando o violão aqui, eu vou entoando esse mantra junto com vocês. Esse mantra é Om Ham Hanumate Namaha, que é um mantra Ram é um mantra semente de Hanuman, né? Então, assim como quando a gente estava estudando sobre Ganesha, eu ensinei para vocês o mantra Om Gam Ganapataye Namaha, né? Que é o mantra semente de Ganesha. Ram é um Gam é de Ganesha e Ram é de Hanuman, né? Ele contém toda a força de Hanuman aí. E quando a gente entoa esse mantra, Om Ram Hanumate Namaha, a gente está ativando, a gente está regando essa semente para que ela brote dentro de nós, tá? Então, Om Ham Hanumate Namaha, Om Ham Hanumate Namaha, Om Ham Hanumate Namaha. Deixa eu escrever aqui. Om Ham Hanumate Namaha. Namaha é uma reverência, né? Como Om Namah Shivaya, Namah, Namaha. Quando é no final da frase, fala Namaha. Om Ham Hanumate Namaha. Eu reverencio essa força de Hanuman. Om Ham Hanumate Namaha. 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 Um instante de silêncio, deixa esse mantra ecoando dentro de você, assim, dentro da sua consciência.
Jai Sitaram. Shri Guru Charana Saroja Raja Nija Manu Mukuru Sudhari Bharano Raghubhara Bimala Jasu Jodaya Kupalachari Buddhihina Tanu Janike Sumiro Pavana Kumara Bala Buddhi Vidya Dehu Mohi Harahu Kalesha Vikara Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Sitaram 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 Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Sitaram 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 Jai Hanumana Gyana Guna Sagar Jaya Kapishati Loka Ujagar Dhammaduta Tulita Baladhama Anjani Putra Pavana Sutanama Mahabhira Vikrama Bajarangi Kumati Nivara Sumati Ke Sangi Kanchana Varana Viraja Subesa Kanana Kundala Kunchita Kesa Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Sitaram 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 Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Sitaram 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 Bhavanatana Sankataharana Mangala Murati Rupa Rama Lakshmana Sita Sahita Hridaya Basahu Surabhupa Bhavanatana Sankataharana Mangala Murati Rupa Rama Lakshmana Sita Sahita Hridaya Basahu Surabhupa Bhavanatana Sankataharana Mangala Murati Rupa Rama Lakshmana Sita Sahita Hridaya Basahu Surabhupa Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Sitaram Jai Sitaram Jai Sitaram Jai Sitaram Jai Sitaram Jai Sitaram Jai Sitaram
Sitaram, 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 sitaram. Vamos junto! Sitaram, 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 sitaram. Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman. Eu faço essa minha oração assim, que essa força, que essa virtude, que essa verdade, que essa devoção, que essa dedicação assim ao espírito, a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que é verdadeiro, possa cada vez mais florescer dentro de cada um de nós, né? Eu rezo para que isso aconteça dentro de mim, dentro de você, dentro de todas as pessoas ao seu redor, dentro de todas as pessoas ao meu redor, que esse amor possa ir se espalhando pelo mundo, que cada um possa ir fazendo a sua partezinha, e assim a gente vai se somando numa grande corrente de amor, de luz, de união, de paz, né? Que esse mundo realmente está precisando. Então, bons estudos, muito obrigado por mais um encontro, por mais uma oportunidade muito maravilhosa de estarmos aqui juntos, né? Vamos terminar aqui fazendo alguns mantras que são feitos aí diariamente na nossa linhagem, uma linhagem que me guia, que me acompanha, né? Esses mantras que eu muitas vezes tenho feito aqui, né? Mas que eu repito aqui a tradução desses mantras para as pessoas que estão chegando, né? Para irem aos poucos assim conhecendo um pouquinho mais desses mistérios da Índia, né? E antes de dizer esses mantras, eu aproveito para dizer que na semana que vem eu vou fazer um evento híbrido, né? Vou fazer um evento presencial em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Que eu estou chamando de Mistérios da Índia, que vai ser assim também cantando mantras e fazendo uma palestra assim como essas, mas vou colocar o computador ali para vocês estarem junto, né? Eu senti que era auspicioso. Eu vou estar em Campo Grande durante uma semana oferecendo alguns eventos, né? E aí na quarta-feira eu escolhi no mesmo horário que a gente costuma se encontrar, né? Aliás, vai ser uma hora mais cedo, porque lá. Uma hora mais cedo, uma hora mais tarde. Uma hora mais.
tarde, porque lá é um fuso horário diferente. Eu marquei para as 19 horas mesmo. Então vai ser às 20 horas na semana que vem, tá? Uma hora mais tarde. É, aproveitei para a gente somar forças, né? Então, semana que vem, excepcionalmente, uma hora mais tarde, às 20 horas, a gente se encontra, tá? Então, esses mantras que eu vou entoar agora, que eu convido vocês a mentalizarem junto nessa força, né? Para a gente. Eu sinto que esses mantras, eles ajudam, assim, a selar as nossas intenções depois de um encontro como esse, assim, sabe? Eles ajudam a direcionar essa energia, né? Porque ele fala assim: que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz e tenham todas as suas necessidades atendidas. Isso é perfeito, aquilo é perfeito, retire o perfeito do perfeito e apenas o perfeito permanecerá. Om Shanti Shanti Shanti, que é paz, paz, paz. Om Sarve Bhavantu Sukinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kaschi Dukhabhag Bhavet Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Paramatma ki Jai Ho Sri Satya Mahaprabhu ki Jai Ho. Boa noite, amadas, amados. Até até a próxima, nosso próximo encontro na semana que vem. Tchau, tchau.